E a gente fala assim: gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, gratidão à espiritualidade amiga que nos orienta, que nos intui para que nós aprendamos essas lições e que cada dia mais a gente se torne melhor. Hoje nós vamos falar sobre o psicógrafo, e que é um tipo de mediunidade e que pode ser estendido às práticas, né, e o comportamento que é recomendável aqui pelo livro Missionário da Luz a todas as demais mediunidades e até mesmo aqueles que não têm mediunidade extensiva. São orientações seguras de como se comportar para que a gente viva melhor e consiga avançar nesse campo da moralidade, em direção ao amor que está previsto no Evangelho de Jesus. Que a sua paz, mestre, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vimos o prefácio. No prefácio dizia sobre a, a forma como é abordado os assuntos, né? Primeiro quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente estuda o básico primeiro, né? Aquelas coisas mais fáceis, depois vai se complicando, porque é a forma de a gente desenvolver um aprendizado mais aprofundado. Então a gente às vezes precisa se aprofundar, né, nos estudos. E aqui então eu coloquei até uma imagem aqui de uma mãezinha contando uma historinha para a criança, porque justamente no primeiro parágrafo do prefácio, Emmanuel diz que sobre contos de fadas, né? A história, contos de fadas, gênios, palácios ocultos. E quando começa a contar a história, né, de contos de fadas, de maravilhas, as pessoas se interessam mais. A criança não fica assim com aqueles olhinhos atentos, né? Alegria, interesse. E a gente também, né? As histórias tocam muita gente. Então, no começo de algum assunto assim mais complexo, a gente aprende como histórias. Então, o nosso lar, por exemplo, foi uma história, né? Claro que com bastante ensinamentos, bastante informações que a gente desconhecia sobre a vivência e o comportamento no mundo espiritual, narrado por André Luiz, mas ele contou uma forma romanceada. Os Mensageiros também teve uma história principal que agregava várias outras, que é o trabalho desenvolvido pelos mensageiros em benefício daqueles que estão em dificuldade, em sofrimento. Então E aí eu coloquei esse quadro aqui também, né, que o estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas, que é uma frase de Allan Kardec, na área da mediunidade. Ele disse que a gente precisa estudar seriamente. Então esse foi mais ou menos o que nós vimos na semana passada. Só estou dando uma introdução, né? Claro que nós falamos um pouco mais, mas ele falou sobre a gente se livrar das superstições, né? Levar a sério, trouxe mais algumas informações sobre essa questão da visão, né? De histórias que a gente... E lembrou para a gente a importância do espiritismo, que a morte não é fim e que a gente precisa cada dia mais buscar, né? Arquivar aquelas ideias de religiosidade antigamente, onde havia as ameaças, né, de diabo, de satã, de inferno, e partir agora para um conhecimento das moralidades, né? Então nós somos convidados agora a um conhecimento mais espiritual da vida. E o Missionário da Luz ele já traz uma complexidade um pouquinho maior. É claro que nós nem temos condições de analisar com profundidade aquelas informações que o André Luiz traz. Os médicos, né, aqui encarnados têm condições muito maiores do que nós de
de entender o funcionamento da máquina humana e tudo mais, para entender até melhor o que acontece no mundo espiritual. Mas dentro das nossas possibilidades, é claro, nós vamos buscar o entendimento. Então, foi escrito esse prefácio em 1945, no dia 13 de maio. Então, Emmanuel é o grande mentor do André Luiz, né? Ele está sempre assessorando o André Luiz, desde o começo da obra. Só para ter uma ideia, o livro mesmo, o Missionário da Luz, né, tem muito acompanhamento de André Luiz, de Emmanuel e toda uma equipe que fazia a correção, né, do que foi escrito, orientava. A preparação para o Chico Xavier se aproximar de André Luiz demorou mais de 2 anos, né, para ele, as afinidades, né, para que ele pudesse começar a escrever, né, as obras. Então é um trabalho bastante árduo, né? Não é um trabalho assim feito da noite para o dia. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse prefácio ou já vamos passar direto para o capítulo de hoje, o psicógrafo? Não? Então vamos para o capítulo de hoje. As portas aqui estão batendo, está ventando bastante com palmas. Eu deixei as janelas abertas. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1, capítulo inicial, o psicógrafo. O psicógrafo, né, é um tipo de mediunidade, todos nós sabemos, e é uma mediunidade assim, que chama muita atenção, as pessoas se interessam muito, né? A gente quer saber notícia dos nossos parentes, de amigos, então, geralmente a gente busca a doutrina espírita querendo uma cartinha, uma informação, né, que nos console, então é o primeiro capítulo, para falar sobre mediunidade mesmo, né? E aqui eu coloquei um índice, né, dos capítulos, a epífise, desenvolvimento mediúnico, vampirismo, todos esses capítulos nós vamos ver ao longo do nosso influenciação, oração. O que é psicógrafo? Psicógrafo que escreve, mediunidade escrevente. Uma psicografia? Isso, psicografia. Psicografia é a mediunidade, o psicógrafo é a pessoa que escreve. Ah, sei. É o mesmo significado. Um é a pessoa, né? Eu sou psicógrafo, eu sou médico de psicografia. Então, é só uma forma de identificar a pessoa, psicógrafo. A psicografia é um atributo do psicógrafo. Sei. Entendi. Então tem vários outros itens aqui, ó, doutrinação, obsessão, né? Que nessa época aqui eu usava a palavra doutrinação, né? Hoje não se usa mais. Incorporação, ó, também não se usa mais incorporação, né? A gente não sei se usa ainda não incorporação, acho que usa, né? Não. A gente fala, mas é um termo que caiu. Em desuso, né? Muito bem. Então eles estavam lá reunidos e nós vamos ter nesse livro um instrutor. No livro anterior, os mensageiros era Aniceto, né? Desse aqui é o Alexandre. Não é o mesmo Alexandre que nós vimos no mensageiro, é um outro Alexandre. É um Alexandre que tem assim, bastante conhecimento e é o instrutor dessas atividades que nós vamos ver nessa parte dos atendimentos que eles vão fazer aqui no plano terrestre, na companhia de André Luiz. Então, André Luiz demonstrou assim, bastante interesse, né? E o Alexandre falou para ele que ele ia levar então ele para acompanhar o nosso núcleo, né? Chamava de núcleo, nosso núcleo, que é o local onde eles fazem as reuniões mediúnicas.
E ele ficou assim, o André Luiz falou que a questão mediúnica é muito fascinante, que ele estava bastante interessado. E aí o Alexandre fez até um comentário. De fato, para quem examine os ascendentes morais, já começa no comecinho aqui já mostrando, né, como é que vai ser esse encaminhamento e essa conversa. Então, claro que André Luiz estava bastante interessado no aspecto científico, no conhecimento sobre a mediunidade, no aspecto de atendimento. Mas ele já deixou claro para todos nós que vamos ler o livro que é preciso que a gente analise os ascendentes morais, né? Quer dizer, as qualidades morais do médium e dos participantes de uma reunião mediúnica. Então ele marcou para mais tarde, à noite, né, a visita e para a apresentação prática de um trabalho mediúnico. E ele estava assim, bastante interessado, André Luiz. Ali, então, ele começou num salão bem amplo, espaçoso, e o Alexandre desenvolvia ali, ele fala que atribuições de chefia, também é um termo que se usa mais, não é um termo de líder, né, de dirigente da reunião ali, era o Alexandre, no campo espiritual, era ele que dirigia. Então tinha dezenas de cadeiras, então era assim, um salão bastante amplo, dispostas em filas, e somente 18 estavam ocupados por encarnados. As demais estavam ocupadas por desencarnados, né? Massa invisível aos olhos do plano físico. Nós devemos considerar o Orlando mesmo, que talvez a dona Larinha também já participou do trabalho mediúnico lá atrás, né, antigamente. Vai lembrar que as reuniões mediúnicas, elas não eram privadas como é hoje, né? Eram públicas, né? Então tinha um monte de cadeira ali, e as pessoas todas participavam mas só que nesse dia tinha 18 pessoas, né, na assistência ali. Eu lembro até que as casas adotavam o passe, né, e era mediunizado, né, os passistas, né. Eu até dava conselhos para nós e tal, né. Tem algumas casas que ainda adotam esse tipo de prática, né. Então, antigamente a forma, né, a prática dentro das casas espíritas era diferente, até porque a gente estava no aprendizado. Depois nós fomos regulamentando melhor, né, estudando, e foi mudando um pouquinho mais. Você falando, eu lembro, Odilon, lá no Centro Espírita lá do seu Getúlio, lá em Minasul, que a gente frequentava antes, ficava um banco lá na frente, o público olhando para frente, tinha uma mesa, atrás da mesa tinha outros bancos, que é onde ficavam os médios, aquela corrente de médios, né? E aí tinha os médicos que incorporavam, que recebia espírito, também, junto com o público. Às vezes falava com alguém lá da plateia. Não tinha essa... Que chegava. Era desse jeito. Agora não, agora é privado. Agora é privado, né? Você não pode assistir, não. Nesse centro que eu frequento aqui, no Cesarina, a gente quarta-feira reunião dos médiuns. Eu mesma nunca entrei, não. É só quem é médium mesmo que vai lá, nas reuniões. Então, é privado. Até o Orlando, né? Às vezes a gente conversa sobre as reuniões mediúnicas e ele sempre fala assim, não, mano, o que acontece lá dentro deve ficar lá dentro, né? Porque as pessoas estão expondo, assim, emoções tão fortes, né? Que é muito particular, né? Que não pode ficar público, né? Não convém. Então, é verdade. Então essa é uma das razões, né, que ela é mais reservada, as reuniões mediúnicas. Eu já no nosso trabalho lá, a gente adota o seguinte, se a pessoa ali da casa que já trabalha, que a gente conhece, a gente não priva, não. Eu não privo. Mas eu faço errado. Aqui os centros que filiado à federação, eles são bem radicais, eles não... É só o grupo mesmo. Só o grupo, né?
Então, eu penso assim, né, que essa flexibilidade ela é bem-vinda, né, dentro dos critérios que a pessoa, né, estabelece, né? Tem reuniões que às vezes e tem pessoas, né, que participam, a gente já sabe que é o participante ali da casa, que não tem nenhum problema ele participar, né? Não está ali só pela mera curiosidade, também não é pessoas assim que vai trazer algum desequilíbrio para a reunião, que é o mais preocupante, como nós vamos estudar aqui nesse capítulo, né? As pessoas que não têm um equilíbrio, ele pode trazer prejuízos ao desempenho da reunião, né? Mas então o dirigente que vai avaliar, e até por intuição mesmo da espiritualidade, falar, não, essa pessoa até precisa participar, né? Ele vai sentir essa necessidade ou não. Muito bem. Então diz aqui que tinha uma grande assembleia de almas sofredoras em público extenso e necessitado. Uma pessoa no campo dos desencarnados. Essa parte aqui que eu vou falar agora, reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Isso nós já vimos nos mensageiros, lembra? No trabalho lá na casa da Dona Isabel também tinha essa separação, né? Eles criam uma espécie assim de salinhas individuais, né? Para a pessoa que tem dificuldades diferentes, né? São formas de limitar as influenciações dos espíritos que estão ali, que às vezes estão com grande sofrimento, outros com ódio, outros com várias características que tem ali. Então os grupos às vezes são separados por grupo, quando o número é muito grande, né? Aí colocam separando por grupos com os fios luminosos. E a outra coisa que eu achei assim, muito bem-vindo assim, porque eu até lá na casa espírita, lá onde eu ia lá no Monte Livro, com Orlando, também tinha, ele sempre fala assim, né, tem pessoas aqui, tem guardas, né, espíritos que são guardiões, e aqui também ele fala, em torno das zonas de acesso, postavam corpos de guarda. Na frente do portão lá, eles fazem um tipo de um arco, né? E tem guardiões lá fora e do lado de dentro do pátio. Para manter a ordem, a disciplina. Muito bem. Então tinha corpos de guarda, né? Corpos, quer dizer, são equipes, né, que estão trabalhando. E ele compreendeu, o André Luiz ouviu assim, um grande vozerio na parte exterior lá da casa, que os desencarnados obedeciam a um controle significativo. Então tinha uma multidão fora da casa. Ainda aqueles que estavam lá, que era bastante dentro da casa, tinha outra multidão lá fora, conversando entre si, né? Talvez alguns querendo entrar, outros estavam lá, né? Então tinha, não era uma situação assim, bastante interessante para a gente analisar. Agora, as pessoas que estavam lá dentro da sala, essas se mantinham em discrição e silêncio, estavam em silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar a atenção da assembleia que ouvia, emocionada. A palavra edificante operou no instrutor da casa. Então, quando André Luiz entrou, eles já estavam fazendo a preleção evangélica. Ele ouviu ali e viu que tinha um número também muito grande de cooperadores, né? Cooperadores que velavam atentos pelas palavras. Os 18 encarnados, então, estavam concentrados, procurando manter os pensamentos elevados, objetivos altos e tudo. Então, eram pessoas mais ou menos preparadas, né? E ele fala que assim, era belo sentir-lhes a vibração particular. Então, a percepção, a sensibilidade dos espíritos que ali estavam, como André Luiz e outros que estavam acompanhando, é uma outra sensação, né? Então, ele sentia a vibração daqueles 18 trabalhadores que estavam na casa. E cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, de intensidade ou cor. Então, a nossa aura,
o nosso campo magnético, ele é diferenciado. Cada um de nós tem cores diferentes. Por conta do quê? Da sintonia que nós vibramos, da sintonia que estamos. E eles se mantinham a uns 60 centímetros do corpo físico e estabeleciam uma corrente de força bastante diferente, né? Diversificada, essa corrente de força, né? De um e de outro que estava ali. E ela, além dessa corrente, tinha outros tipos de corrente dentro da casa espírita circulando. E observava-se, né, que desses 18 geravam também... Olá, Shirley! Chegou! Bom dia! Bom dia, Shirley! Desligado. Muito bem. Então nós estamos falando sobre psicógrafos, Shirley. Falando sobre a casa espírita, como é que é o ambiente espiritual no momento em que eles estão fazendo esse trabalho mediúnico. Então aqui está a descrição das pessoas. Então tinha 18 pessoas ali, bem intencionadas e tudo mais no trabalho, e elas mostravam assim uma corrente de força, quer dizer, magnetismo, energia que envolvia elas. E cada uma pessoa tinha uma coloração diferente na sua energia, a uns 60 centímetros afastado do corpo físico, e eles despejavam elementos vitais à maneira de fonte miraculosa. Olha que coisa bonita. Então, a equipe que está dentro de uma casa espírita, eles geram energia vital. Às vezes chamam energia magnética animal, energia vital, não importa muito o nome, mas são a energia da vida, né? Essa energia que restaura o nosso equilíbrio, nosso fluido vital, nossa vitalidade. Então, esses 18 geravam, o tempo todo estavam gerando como uma fonte miraculosa. E saíam dos cérebros e do coração, essas energias, mais de todo o corpo, mas na parte do cérebro e do coração, ela saía com mais intensidade. E esses fluidos vigorosos que são utilizados muitas vezes pelo plano espiritual para auxiliar tanto os encarnados quanto os desencarnados. Porque, embora essa energia seja uma energia material, né, gerada pelo ser humano encarnado, ela é muito útil para despertar os espíritos que estão adormecidos ainda, os obsessores, ou aqueles... Quando fala adormecido, não quer dizer que está dormindo, que está preso muitas vezes àquela ideia do ódio, do ressentimento, da mágoa, da tristeza profunda. Então, quando vem essa energia magnética animal e é direcionada para eles pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, potencializada pela espiritualidade superior, que estão ali presentes, diz que nós geramos uma quantidade de energia e ele centuplica aquela energia, quer dizer, torna ela muito maior. Então, dá ao que se chama choque anímico. As pessoas recebem um choque, aqueles espíritos, né, estão ali, e eles despertam. É um choque de amor, né, de acolhimento, mas eles não estão, muitos deles não estão nem acostumados a ser tratados com amorosidade, então aquilo realmente provoca um choque neles. E, oba, chegou a Dona Diva também, seja bem-vinda, bom dia, que legal. Bom dia, minha Dona Diva. Bom dia. Bom dia. Que bom! Nós estamos iniciando o estudo de um novo livro. Hoje nós estamos no capítulo 1 dos Missionários da Luz. Então nós estamos falando como é que processa o funcionamento de um trabalho mediúnico. Então nesse momento, então, que as pessoas que estão ali na casa, concentradas, né, pensando no bem, pensando em doar energia, em gerar energia, em auxiliar o próximo, então eles geram essa energia, né,
e essas energias são potencializadas pelos espíritos e utilizadas em favor daqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, né? Então, tem espíritos que vão numa reunião mediúnica e só recebem essa energia e já é encaminhado para as colônias. Aliás, uma maioria, eles só recebem essas energias daquela equipe que está ali trabalhando e daí ela já pode ser atendida. Porque esse choque anímico, né, desperta eles para a amorosidade, para a fraternidade, se sente acolhido, né? Às vezes, muitos deles começam a chorar, né, bastante, né, no momento que recebem aquele choque anímico, porque não estão habituados a ser tratados dessa maneira, então eles ficam extasiados, né? Que ali tem espíritos das mais diferentes categorias, né? Espíritos que não têm forma humana, que dão formas animalescas, grotescas, outros como ovoides, então tem espíritos de todo tipo. E eles recebem, né, dessas energias dos encarnados, né, potencializados pelos espíritos. Então, ele diz aqui, forma um armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, eles necessitam ainda, esses espíritos estão assim ligados ainda à matéria, apegados à matéria, que eles necessitam dessa energia magnética animal para poder sentir um certo alívio, um certo conforto naquele momento. Então, aí ele reforça aqui que essas forças mentais, essas energias não são ilusórias, como pode parecer. Às vezes falam assim, são criações, né? São coisas assim, igual o efeito placebo de alguns remédios, né? Mas não, ele diz assim, ela é matéria, a matéria que a gente ainda não entendemos, né? Mas que ela vem das forças magnéticas, são derivações do fluido cósmico universal. Então o André Luiz estava aprendendo, para ele tudo isso era muito novo, né? Porque afinal ele tinha como nós vimos no lar, né? Ele foi um médico aqui na Terra, mas os conhecimentos dele se limitavam às coisas fisiológicas e materiais aqui da Terra. Ele estava tendo uma visão no mundo espiritual, como é que funcionava. Então, para ele tudo era novo e ele ficava muito maravilhado. Bom, terminada então a explanação evangélica, então ele foi solicitado então para serviços mediúnicos. O Alexandre se demonstrava uma certa necessidade, né, de ir para o trabalho, porque senão não podia perder tempo. Não podemos perder minutos, dizia ele. E tinha 6 entidades ali que estavam, que tinham sido mais ou menos designadas, né, para se comunicar através da psicografia. Alguns queriam até mandar recados para a família e tudo mais, né, mandar mensagens, e esperam ali aos amigos autorizados, né. A comunicação, né, o André Luiz entendeu, indagou, aliás. Então o Alexandre falou, sim, eles estão esperando para serem autorizados, né, para a comunicação. Mas nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Então aquelas 6 entidades já estavam preparados. Já tinham passado por todo um processo, já estavam autorizados a comunicar, só que eles ainda iam ter que, talvez alguns deles tinham que esperar semanas, meses ou anos. E daí a gente se pergunta por quê, né? O médico está ali, os espíritos estão ali, por que não? Aí ele disse, não supunha tão difícil a tarefa. Até o André Luiz ficou surpreso, né? Veraz, né? Disse Alexandre Gentil. Então ele se dirigiu ao médium, né, que estava ali, o médico psicógrafo, e ele falou bem assim, temos 6 comunicantes prováveis, né, tem 6 espíritos, mas nessa reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Quando eu li isso aqui, apenas compareceu um médium em condições de atender, eu tive um entendimento assim,
talvez tivesse mais médios, mas não tivesse preparado, né, para o atendimento. Ou só foi um médium mesmo, né, que compareceu naquela reunião. Os outros faltaram, não, né, tinham mais médios que participavam da equipe, mas naquele dia não foi na casa espírita lá para atender. Aqui ficou meio assim, eu não consegui entender bem qual que era... Mas de qualquer forma falhou, né? Só tinha um médium, né? Então os 6 que estavam ali talvez não conseguissem. Desde já somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Então que não vai ter mensagens particulares naquela noite. Só mensagem, vai ter mensagem assim, que atenda a todo mundo, que ela atende o interesse coletivo. São aquelas mensagens de conceito, de orientações, mas de forma assim, geral, que geralmente a gente recebe na casa espírita. Então não vai ter possibilidade de um serviço assim, mais individualizado, extraordinário. Então se alguém está ali esperando uma mensagem de um filho, de uma mãe, né? Não vai ter condição. E daí o André Luiz me disse, mas supõe que o médico fosse uma máquina, né? Acima de tudo. Então a máquina processa, né? Vai mandando mensagem, não tem muita dificuldade nisso, né? E geralmente a gente julga assim, né? O médico é uma máquina, né? Até falam um equipamento telefônico, né? Que se comunica. Então é só o espírito chegar ali, né? Vai mandando mensagem. Tem até espetáculos públicos, né? De mediunidade. Aí ele falou, a máquina também gasta. E diante do maquinismo demasiadamente delicado. E aí então aqui ele vai explicar, né? Ante o espanto do André Luiz. Preliminarmente, devemos reconhecer que no serviço mediúnico preponderam os fatores morais. Olha só, né? Preponderam, de novo a questão moral. Lá no comecinho do capítulo, falava sobre essa questão da moralidade. Sobretudo, né, diz, os fatores morais. Então, o médium, ele precisa ser fiel ao mandato superior. Ele reencarnou já com aquela predisposição, o corpo físico dele já é preparado para ser um médium. Ele fez um compromisso. Lembra que no livro Os Mensageiros, lá, a preparação, tem espíritos que, nos exemplos que nós lemos, lá, ficava 30 anos se preparando para uma encarnação de mediunidade, de trabalho mediúnico aqui na Terra. E chegava aqui, às vezes fracassava, por várias razões que nós vimos lá. E aqui, então ele está lembrando de novo nisso. Ó. Um médium precisa ser, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade. Clareza é estudo, né? O médium precisa estar sempre buscando se estudar. Estudar o processo, como é que funciona essa questão de mediunidade. Não quer dizer que para exercer a mediunidade tem que ter um diploma, tem que ter passado por tantos livros, ter decorado os livros dos médiuns, não, porque você está sempre estudando. E quando fala em estudo, não é só esse estudo de ler, é o estudo de si mesmo, é estudo da prática, né, de observação, né, de aprendizado, de experiências que ele vivencia ou que ele observa a experiência em outros, fala, olha, essa experiência, aprendendo o estudo desse tipo, né? É um estudo mais ampliado. Então, precisa de clareza e serenidade. Serenidade conquista também com hábito, com a mudança de hábito. Como espelho cristalino de um lado, né? Ele reflete, então, o mandato superior. Então, se ele não tem essa preocupação, né, ou essa ocupação com ele mesmo, com essa mudança, com esse trabalho, então ele não quer dizer que ele vai ser um santo, mas que ele tem que estar sempre buscando se equilibrar, o equilíbrio, se modificar. Até alguns, né, falam assim, bom, é muito difícil no mundo que a gente vive, a gente está 100%, né, todo dia bem, né? A gente sempre vai estar com um probleminha aqui, um probleminha ali, isso aí faz parte da vida. Mas pelo menos no primeiro dia do trabalho mediúnico, ter um cuidado maior consigo mesmo, com os seus pensamentos,
com a sua alimentação, com o seu comportamento, pelo menos naquele dia ou no dia que antecede, já é um começo. É claro que com o passar do tempo nós podemos ampliar esse comportamento, porque esse comportamento na questão oral e alimentar, ele é bom para nós o tempo todo. Quanto mais a gente fazer, melhor. Então ele diz que quando o médico chega lá e não está preparado, ele é como se fosse águas do lago revoltas. Então não reflete as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então a água revolta você não consegue ver como um espelho cristalino. Não tem aquelas imagens que às vezes a gente recebe, né? Aquelas imagens bonitas, né? O céu azul refletido na água, as árvores, montanhas e tal. É porque a água ali está tranquila, né? Serena, a sujeira está decantada, então reflete o céu azul. Se ela está revolta, não consegue refletir. Assim é o médico. Se ele está desequilibrado, desajustado, ele não vai conseguir refletir as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente, a nossa natureza, que é a natureza espiritual, mental, psicológica. Pessoal, quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não, você está indo bem, é isso aí mesmo. Tudo bem? Está indo bem. Então, vamos lá. Então, o Alexandre indicou lá o médium, né? Falou, olha, esse irmão, ele não é uma máquina, né? Não é um simples aparelho. Ele é mais que isso. E é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de prestar intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo. Olha, renúncia a si mesmo. Esse é um dos compromissos do médium. Renunciar a si mesmo. E isso é muito verdadeiro, né? O médium, ele precisa abrir mão de muitas coisas para exercer o mediunato. Ele não pode ter uma vida desregrada, né? Ele precisa ter a abnegação, diz aqui. A abnegação é aquela dedicação, né? O dia do trabalho mediúnico, né? Se preparar, né? Durante todo o dia anterior, e na casa espírita lá com tranquilidade, né? Às vezes a pessoa chega esbaforida em cima da hora. Tem momentos que a gente tem compromissos mesmo, que às vezes é difícil a gente cumprir essa questão disciplinar, mas se puder, né, chega com antecedência, todas aquelas regrinhas que a gente já sabe de comportamento para que tenha serenidade, né? Que não dê tanto trabalho à espiritualidade para que ele possa exercer. Humildade, ele lembra aqui também, né? Humildade. Que muitas vezes os médios se acham, né? E se acham porque eles também são tratados assim, né? Quando tem um médium assim, de psicofonia ou psicografia que tem uma mediunidade ostensiva, que recebe espíritos e receitas e instruções assim, eles são cercados pelas pessoas, né? As pessoas todos nós estamos às vezes sedentos, né? Famintos de orientações do plano espiritual, e a gente acaba idolatrando, né? Adorando aquele médium, e isso às vezes faz grande mal para ele, porque se ele não tem o equilíbrio, se o orgulho dele não está, a humildade dele não está forte, né? E o orgulho ainda está muito aparente, ele começa a se envaidecer com isso, né? E acaba prejudicando o trabalho de mediunidade dele. Então, esses são os primeiros fatores na obtenção de acesso a comunicações a regiões mais elevadas. Porque médiuns de baixa qualidade, qualquer um pode ser, né? Receber mensagens absurdas, bizarras, né? Orientações até de fazer o mal. Tem espíritos disponíveis para isso, levianos, que se utilizam daquele corpo mediúnico para as mensagens mais absurdas. Agora, você quer exercer o seu trabalho mediúnico para realmente trabalhar a serviço de Jesus, aí é preciso que nós nos dediquemos com essa forma aí que ele está dizendo aqui, né? Com muita abnegação,
muita dedicação, se policiar, né? Ver a questão da humildade, né? Tudo. Então, porque nós somos o médium é uma ponte, né? É uma ponte. E às vezes ele serve a interesses diferentes interesses, né? Dependendo do grau de evolução dele. Então é preciso consciência, né? Consciência, espírito de serviço para atender aos propósitos edificantes. Ele é responsável também pelos recursos interiores, né? Os recursos de moralidade, como nós já vimos, né? Então, se ele está equilibrado, ele vai gerar boa energia, ele vai gerar uma boa comunicação. Então, para que ele tenha esse equilíbrio, essa serenidade, essa paz interior, pelo menos no dia do exercício da mediunidade, aqui está dizendo assim, tolerância, né? Acho que nós precisamos nos prender a falar cada um desses itens, mas a gente imagina, né, o que é ser tolerante, né? A humildade, como já foi dito, a disposição fraterna em atender as pessoas, né, em entender a espiritualidade e também os encarnados, a paciência e principalmente o amor cristão. E a espiritualidade, ela também está ali auxiliando o médium, né? Ele diz aqui, ó, nós precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão nem paz relativa, lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não podemos exigir a colaboração redundante em sacrifício. Então, veja bem, aqui parece uma coisa meio estranha, né? Que a gente lê, né? Mas como assim? Então ele provê, a espiritualidade provendo para nós o alimento, a aquisição financeira, né? Dentro das necessidades para que a gente exerça bem o trabalho mediúnico. Algumas vezes eles intervêm e auxiliam. Nós vamos ver algumas histórias ao longo do Missionário da Luz de situações assim, né? Kardec mesmo é um exemplo disso, né? Mas não é assim, né, para se fartar, mas é para ter o mínimo necessário para poder se orientar, desde que ele tenha boa intenção, bom trabalho. Eu lembro, vou trazer aqui à baila o exemplo da Zi, né? O Orlando deve lembrar bem. Quando ela ia no trabalho mediúnico, as dores, as enfermidades dela diminuía bastante, né? E quando ela não ia, ela sentia mais, porque não é porque os espíritos iam lá e colocavam a dor nela, porque eles deixavam, né? Agora, mas quando ela estava lá, ela estava meio protegida, né? Eles estavam ali auxiliando, revitalizando, né? Magnetizando, para que ela pudesse não é para ajudar ela, porque eles eram bonzinhos para ela, não, para que ela pudesse desenvolver o trabalho mediúnico. Esse que é o interesse, né? A missão dela era essa, né? Então ela ia lá, ela se sentia tranquila. E tem vários exemplos de médiuns, o senhor Orlando pode trazer alguns até para nós aqui, que deixa de ir no centro, né, praticar a prática mediúnica e começa a ter um monte de problemas em todas as áreas, né? Não é só essa área de enfermidade, não. Não é? Então a espiritualidade está ali ajudando, mas ajudando para que a máquina funcione bem, né? Seja bem. Aí o médico quanto mais preparado ele estiver, menos ele sente esses problemas, né? Ou pelo menos sente só na hora ali, depois ele sai dali pisando em nuvens, né? Mas se ele não estiver bem preparado, é muito difícil a gente estar 100% preparado, né? Porque o dia é cheio de desafios, né? Aí ele vai para lá e tem esses problemas, né? Antes de ter, depois. Tem médico que, em vez de vir bem, vem mal. Isso. De repente até você tem que dar um passe nele, né? Então às vezes é ele que está precisando de ajuda, né? Isso mesmo.
Nosso tempo está se esgotando, nós não vamos conseguir terminar esse capítulo. Falta só um pedacinho, mas acho que não vai dar tempo. Até porque eu acho que é um assunto assim que merece a gente conversar mais e ouvir as experiências. Eu também concordo. O Orlando mesmo tem bastante experiência, quem sabe a Shirley pode trazer alguma informação também. Dona Lalinha, que já participou do trabalho mediúnico, que é muito importante a gente ter esses exemplos para que a gente fortaleça o aprendizado, né? O aprendizado ele se fortalece muito mais quando a gente consegue trazer experiências próprias nossas. Então, o Google aqui já avisou que nós estamos no finalzinho da nossa reunião já. Está terminando o nosso tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário, Orlando mesmo, outros? Não. Só reservar um pouco. Eu quero dar um abraço virtual na minha comadre Diva aí. Dona Diva, seu microfone está desligado. Se a senhora conseguir abrir ele e falar com a gente, seria bom. Dá um toquezinho no microfone aí que ele abre. Shirley, se quiser conversar agora, falar alguma coisa também, trazer alguma experiência. Dona Lalinha, seu Sebastião. Quando a gente vai para as reuniões, nem sempre a gente também está 100%, né? Quando a gente não está preparada,